Um homem de 61 anos, com sapatos antiquados, silenciou toda a sala do tribunal sem dizer uma única palavra. A minha esposa, Sofia, estava ali de pé, com o seu fato branco, estendendo a mão para pegar as chaves do meu luxuoso SUV. Ela achava que aquilo era o seu troféu. Ela achava que a vitória era curtidas no Instagram e festas barulhentas com as amigas. Mas quando o advogado dela virou o chaveiro e viu o código de barras em vez do meu nome, o sorriso dela desapareceu mais rápido do que a sua fidelidade. Foi assim que transformei a ganância dela na minha melhor arma. As chaves bateram na mesa de madeira maciça como se fossem o martelo de um juiz. Frias. Pesadas. Definitivas. O som ecoou pelo tribunal silencioso em Lisboa, ricocheteando no chão de taco envernizado e atingindo diretamente o sorriso presunçoso no rosto da minha esposa. Ou melhor, da minha ex-esposa, Sofia. Ela ainda não tinha piscado. Ela estava sentada ali, radiante, usando uma blusa cor de vinho que provavelmente custou mais do que o meu primeiro carro, pernas cruzadas com aquela confiança estudada de quem treina poses no espelho. Ela queria o carro. Não era apenas um veículo para ela, era um símbolo. Um troféu. O advogado dela, um homem jovem com um fato azul brilhante demais para um tribunal sério, estendeu a mão. Ele queria pegar as chaves. Eu não as atirei com raiva. Eu não fiz uma cena. Apenas deslizei o molho de chaves pela mesa, devagar, como um jogador de xadrez movendo a rainha para a casa final. Eles não sabiam, mas aquele momento não foi decidido naquela manhã. Aquele silêncio que estava prestes a cair sobre a sala, o momento em que o rosto de Sofia perderia toda a cor, tudo isso foi desenhado exatamente 2 anos antes. Deixem-me voltar atrás. Porque se vocês acham que a vingança é um prato que se serve frio, estão enganados. A vingança é um contrato que se redige com paciência e letras miúdas. Era uma quarta-feira chuvosa em Cascais. Eram 2 da manhã e eu estava sentado no meu escritório, em casa, com as luzes apagadas. Sofia tinha acabado de chegar. Jantar de equipa, disse ela. Mas o perfume dela não era o habitual. Era mais doce, mais agressivo. E o cabelo dela estava despenteado de uma forma que nenhum vento da marginal de Cascais conseguiria fazer. Eu não gritei. Não parti pratos. Naquela noite, eu fiz algo muito mais perigoso. Enquanto ela tomava banho, a cantarolar como se a vida fosse um musical, eu abri o cofre escondido atrás dos casacos de inverno no armário do corredor. Ela nunca mexia lá, dizia que cheirava a naftalina e velharia. Para ela, eu era apenas o marido aborrecido, o financeiro cinzento que pagava as contas enquanto ela vivia a vida de influenciadora digital para os seus 3.000 seguidores. Dentro do cofre, tirei um envelope amarelo. Não continha cartas de amor, nem fotos comprometedoras. Continha algo muito mais poderoso, os documentos de constituição de uma nova empresa. A Norte Investimentos, sociedade unipessoal. Vejam, eu sabia da traição há meses. Mas naquela noite, descobri algo pior do que a infidelidade física. Encontrei o tablet dela desbloqueado na ilha da cozinha. Não eram apenas mensagens com um tal de Diogo, um personal trainer com metade da minha idade. Era um ficheiro Excel. Sim, a minha esposa, que dizia não entender nada de números, tinha um ficheiro chamado Plano Liberdade. Lá estava tudo. A lista do que ela planeava tirar-me no divórcio. A casa em Sintra. O apartamento no Algarve. E, claro, o SUV de luxo, aquele Range Rover preto que ela chamava de o meu bebê. Ela estava a esperar o bônus anual da minha empresa cair na conta conjunta para pedir o divórcio. Ela não queria apenas sair do casamento, ela queria depenar-me como um frango de domingo. Foi nesse momento que o meu sangue gelou. Não de tristeza, mas de uma clareza absoluta. Se ela queria jogar monopólio com a minha vida, eu iria ensinar-lhe como o banco funciona. Na manhã seguinte, comecei a operação. O primeiro passo foi o carro. Aquele carro que ela adorava exibir à frente dos cafés na Chiado, aquele que ela usava para ir ter com o Diogo em hotéis discretos fora da cidade. Liguei para o meu contabilista. Mário, disse eu. Com a voz calma, vamos reestruturar os ativos.
Quero proteger o patrimônio contra flutuações de mercado. Era uma meia-verdade. O mercado era volátil, sim, mas a única flutuação que me preocupava era o humor da Sofia. Fizemos um contrato de venda. Eu vendi o carro, que estava em meu nome pessoal, para minha nova empresa, a Norte Investimentos. Foi uma transação legítima, registrada nas finanças, com impostos pagos. Mas aqui está o primeiro grande plot twist que ela nunca viu chegar. Eu precisava da assinatura dela num documento secundário, uma renúncia de direitos sobre bens móveis para simplificação fiscal, como lhe chamei. Cheguei a casa naquela noite com uma pilha de papéis. Amor, disse eu, enquanto ela se arranjava para mais um jantar de negócios. O contabilista diz que podemos poupar 3.000 euros em impostos se passarmos algumas despesas para o regime empresarial. Só preciso que assines aqui, aqui e aqui. Os olhos dela brilharam quando ouviu 3.000 euros. Ela já estava mentalmente a gastar esse dinheiro numa mala nova. Ela nem leu. Assinou com aquele floreado dramático que usava, pegou nas chaves do carro e saiu. Não me esperes acordado, gritou ela da porta. Ela saiu a conduzir um carro que, legalmente, já não lhe pertencia. Ela estava a conduzir um ativo corporativo. E a melhor parte? Eu instalei um localizador GPS no veículo, registrado como monitorização de frota. Enquanto ela conduzia para os braços do Diogo, eu estava no meu escritório, a ver um pequeno ponto verde a mover-se no mapa do meu computador. Cada quilômetro que ela fazia, cada vez que ela abastecia com o cartão que eu lhe dei, que agora era um cartão de frota corporativa, ela estava a criar provas contra si mesma. Ela pensava que estava a enganar um velho marido cansado. Mas ela não percebeu que tinha acabado de se tornar uma funcionária não remunerada da minha empresa, a gerar dados de auditoria que seriam a sua ruína. Mas a audácia dela não tinha limites. 2 semanas depois, ela chegou a casa com um sorriso estranho. Carlos, disse ela, o Diogo, o meu consultor de fitness, disse que o carro está a fazer um barulho estranho. Ele ofereceu-se para o levar a uma oficina de confiança dele. Eu quase ri. Ela queria que o amante arranjasse o meu carro, provavelmente para faturar uma reparação falsa e dividirem o dinheiro. Claro, respondi, sem tirar os olhos do jornal. Diz-lhe para ir à vontade. O que ela não sabia é que a Norte Investimentos tinha acabado de ativar uma apólice de seguro que exigia que apenas condutores registrados na folha de pagamentos pudessem operar o veículo. Se o Diogo tocasse naquele volante, não seria apenas uma infração matrimonial. Seria, tecnicamente, uso não autorizado de propriedade comercial. Eu estava a preparar uma armadilha, e ela estava a correr para ela com saltos altos e batom vermelho. O jogo tinha começado, e ela ainda nem sabia que as peças no tabuleiro tinham mudado de cor. O ponto verde no ecrã do meu computador piscava com uma regularidade hipnótica, traçando uma linha vermelha digital pelas ruas de Lisboa. Aquele pequeno sinal de GPS, escondido sob o chassis do Range Rover, contava uma história muito diferente daquela que a Sofia me tentava vender. Segundo ela, o carro estava numa oficina especializada em alfragide para uma revisão urgente sugerida pelo seu consultor. Mas o satélite não mente. O veículo não estava numa oficina. Estava estacionado em frente a um estende de automóveis de luxo usados na Avenida da República, e permaneceu lá por 45 minutos. Eu não entrei em pânico. Pelo contrário, senti uma curiosidade mórbida. Ampliei a imagem do mapa e cruzei os dados com o perfil de Instagram do Diogo, que eu monitorizava através de uma conta falsa. Lá estava a resposta, publicada em tempo real. O Diogo não estava a arranjar o carro, ele estava a avaliá-lo. Havia uma foto dele encostado ao capô do meu SUV, com a legenda Novos projetos a caminho. #empreendedor. O idiota estava a tentar vender o carro da minha empresa, ou pelo menos a sondar o valor dele, provavelmente para financiar a fuga romântica que a Sofia planeava com o meu dinheiro. Foi nesse momento que percebi a verdadeira natureza do parasita que ela tinha escolhido. O Diogo não a amava. Ele amava o estilo de vida que eu proporcionava. Ele olhava para Sofia e via uma carteira ambulante. Se ela perdesse o acesso à minha conta bancária, o amor dele evaporaria mais depressa que água no asfalto quente do Alentejo. E eu ia provar isso,
mas precisava de mais corda para os deixar enforcarem-se. Na semana seguinte, apertei o cerco financeiro, mas filo de forma corporativa, impessoal. Cancelei o cartão de combustível que a Sofia usava há anos, alegando uma atualização de sistema bancário em toda a empresa. Quando ela tentou abastecer o depósito de 80 litros para um fim de semana com as amigas no Algarve, o cartão foi recusado. Eu imaginei a cena, a fila de carros atrás dela buzinar, o constrangimento, a necessidade de usar o seu próprio cartão de crédito pessoal, aquele que ela raramente tocava. Quando ela chegou a casa nessa noite, furiosa, a reclamar do banco e da incompetência dos gestores de conta, eu continuei a ler o meu livro, limitando-me a acenar com a cabeça e a murmurar algo sobre burocracias da fusão empresarial. Eu não resolvi o problema. Disse-lhe apenas que os novos cartões demorariam semanas a chegar. Ela teria de pagar do próprio bolso e pedir reembolso depois. Claro que ela nunca preenchia os relatórios de despesas corretamente. O dinheiro estava a sair da conta dela e a ficar lá. Mas o verdadeiro golpe de mestre, o plot twist que mudou a dinâmica do jogo, chegou pelo correio 3 dias depois. Uma notificação da Via Verde e uma multa de trânsito. A infração não era a velocidade. Era a circulação indevida numa faixa baixa no centro da cidade, às 3 da tarde de uma terça-feira. A fotografia em anexo era granulada, mas inconfundível. Quem estava ao volante não era a Sofia. Era um homem. De óculos de sol e a rir-se para o passageiro. O Diogo estava a conduzir o carro da frota da Norte Investimentos. Aquela multa não era apenas uma despesa, era a prova jurídica que eu precisava para destruir qualquer argumento de uso familiar em tribunal. Aquele veículo, propriedade de uma sociedade comercial, estava a ser operado por um indivíduo não autorizado, sem vínculo laboral e sem cobertura de seguro. Legalmente, a Sofia não tinha apenas emprestado o carro ao namorado, ela tinha exposto a minha empresa a um risco civil enorme. Guardei a multa na pasta vermelha, junto com os registros de GPS que mostravam o carro a visitar hotéis de 5 estrelas durante o horário de expediente dela. Cada quilômetro que eles percorriam, cada portagem que passavam, cada vez que o Diogo conduzia aquele carro como se fosse dele, eles estavam a cimentar a minha defesa. Eles achavam que estavam a viver a grande vida nas minhas costas, a exibir-se para a sociedade lisboeta como um novo casal poderoso. Mal sabiam eles que estavam apenas a conduzir um carro de provas diretamente para a garagem do meu advogado. E então, a Sofia cometeu o erro fatal. Numa tentativa desesperada de manter as aparências e talvez impressionar o seu amante exigente, ela decidiu levar o carro para o evento do ano, a gala de verão do Estoril. Ela queria chegar em grande estilo. Eu sabia que ela ia estar lá. E eu sabia que aquela seria a noite em que a realidade começaria a fraturar a fantasia dela, porque eu tinha acabado de instruir a minha equipa jurídica a preparar a notificação formal de arresto de bens da empresa para a auditoria. A festa estava prestes a acabar, e a música ia parar de repente. O silêncio na sala de audiências era tão denso que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. O dia do julgamento final tinha chegado, e a Sofia entrou no Tribunal de Família e Menores de Cascais como se estivesse a pisar uma passadeira vermelha. Ela vestia um fato branco imaculado, uma escolha calculada para projetar uma imagem de inocência e vitimização, mas os sapatos de sola vermelha e a mala de designer gritavam a arrogância que a tinha trazido até ali. O seu novo advogado, um homem com a postura de quem está habituado a intimidar maridos passivos, abriu a sessão com uma agressividade teatral, listando as exigências como se fossem direitos divinos. No topo da lista, sublinhado em negrito, estava o Range Rover preto. Eles argumentaram que o veículo era um bem conjugal, adquirido durante o casamento e utilizado diariamente pela esposa para a gestão doméstica. O advogado dela falava com grandes gestos, apontando para mim como se eu fosse um avarento que tentava esconder migalhas. Eu permaneci imóvel, com as mãos cruzadas sobre a mesa, observando a performance. A Sofia nem sequer olhava para mim, ela mantinha o queixo erguido, focada no juiz, certa de que o seu charme e as lágrimas ensaiadas seriam suficientes para garantir o seu estilo de vida. Ela já se via sair dali ao volante daquele carro, pronta para celebrar a vitória com o Diogo num almoço à beira-mar. Foi então que a minha advogada, a doutora Marta, fez um movimento que mudou a gravidade da sala.
Sem levantar a voz, sem dramatismo, ela deslizou uma pasta volumosa de capa dura preta na direção do juiz. O som do dossiê a deslizar pela madeira envernizada foi o único ruído na sala. Ela não argumentou contra a digestão doméstica, ela simplesmente redefiniu a realidade legal do objeto em disputa. A tese da defesa de que o carro era nosso baseava-se numa ilusão que a Sofia tinha alimentado durante 2 anos, ignorando completamente a estrutura burocrática que a rodeava. O juiz abriu o dossiê. A primeira página não era um registro de propriedade comum, mas sim o contrato de leasing operacional da Norte Investimentos. Página após página, a verdade financeira desenrolava-se diante dos olhos do magistrado: mapas de amortização fiscal, registros de manutenção faturados a uma entidade comercial, apólices de seguro de frota e, o mais devastador de tudo, o registro de utilização dos últimos 18 meses. A doutora Marta apontou para um detalhe específico no molho de chaves que estava sobre a mesa de provas. O advogado da Sofia, confuso, pegou nas chaves e virou-as. O momento em que ele viu a pequena etiqueta de inventário com código de barras, colada na parte de trás do comando, foi o momento em que a atmosfera na sala congelou. Ele hesitou, o sorriso confiante vacilou e transformou-se numa linha tensa. Ele sussurrou algo ao ouvido da Sofia. Eu vi os olhos dela regalarem-se, uma fração de segundo de puro pânico a romper a máscara de serenidade. Ela olhou para as chaves, depois para mim, e pela primeira vez, percebeu que não sabia nada sobre a vida que julgava controlar. A doutora Marta continuou a ofensiva silenciosa, apresentando os registros de GPS que eu tinha recolhido meticulosamente. Os dados mostravam que o veículo não era usado para fins familiares, mas sim operado em horários e rotas que coincidiam com atividades comerciais, e com desvios não autorizados. A cereja no topo do bolo foi a multa de trânsito que eu tinha guardado. A fotografia do Diogo ao volante, um indivíduo sem qualquer vínculo à empresa ou à família, a conduzir um ativo corporativo numa faixa bais, destruiu o argumento de necessidade doméstica. O juiz franziu a testa, analisando a prova de que a Sofia tinha permitido que terceiros utilizassem propriedade da empresa, violando os termos do seguro e expondo a sociedade à responsabilidade civil. A distinção jurídica caiu sobre eles como uma guilhotina: permissão de uso não implica propriedade. O facto de eu a ter deixado conduzir o carro não a tornava dona dele, da mesma forma que um funcionário não se torna dono do escritório onde trabalha. O juiz fechou a pasta com um suspiro pesado e olhou por cima dos óculos. Ele não precisou de dizer muito. Apenas declarou que o veículo, juntamente com os outros ativos listados sob a alçada da Norte Investimentos, estava excluído da partilha de bens conjugais. A Sofia ficou paralisada. A cor drenou do seu rosto tão depressa que o fato branco pareceu subitamente cinzento. Ela não gritou, não chorou. Ela simplesmente encolheu, como um balão a perder ar. O conceito de que ela tinha andado a passear num carro que nunca foi dela, a construir uma identidade social em cima de um ativo depreciável de uma empresa, era demasiado para ela processar. Ela olhou para as chaves que estavam a apenas 1 metro de distância, mas que agora pareciam estar do outro lado de um oceano. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez não era tenso, era o silêncio final e absoluto de um xeque-mate. Ela tinha vindo para levar tudo, mas o tribunal acabará de confirmar que ela não possuía absolutamente nada. O som dos saltos altos da Sofia bater na calçada de pedra portuguesa à saída do tribunal já não tinha o ritmo arrogante da entrada. Era um som errático, tropeço e apressado, o som de alguém que sente o chão a fugir debaixo dos pés. Eu fiquei no topo da escadaria, a ajustar o meu casaco, observando-a a descer como quem assiste ao desmoronamento controlado de um edifício antigo. Ela não esperou nem um segundo para sacar do telemóvel da mala de marca, com os dedos a tremer tanto que mal conseguia desbloquear o ecrã. Eu sabia exatamente para quem ela estava a ligar. Não era para a mãe, nem para a melhor amiga. Ela estava a ligar para o Mário, o nosso contabilista, na esperança vã de que houvesse algum erro administrativo, alguma falha mágica no sistema que revertesse a sentença humilhante que acabará de ouvir. Eu conseguia ver a tensão nos ombros dela enquanto encostava o telemóvel ao ouvido. O Mário, um homem de lealdade inabalável a quem lhe paga as faturas, tinha instruções claras para atender e ser profissionalmente cruel. Imagina a explicação dele, calma e factual:
a relembrar-lhe aquele documento que ela assinou na cozinha meses antes, sem ler, cega pela promessa de uma poupança fiscal irrelevante. Ela tinha autorizado, com a sua própria assinatura floreada, a transferência da titularidade do veículo para a esfera corporativa da Norte Investimentos. A ironia era brutal. A ganância dela em poupar uns trocos em impostos tinha lhe custado o único ativo que ela realmente valorizava. Via desligar a chamada bruscamente, com um gesto violento, e ficar parada no meio do passeio, a olhar para o vazio, a processar o facto de que se tinha roubado a si mesma. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia ainda estava por vir, encostado a um poste de iluminação a poucos metros de distância. O Diogo estava lá, fiel à sua pose de modelo de catálogo, com os óculos de sol espelhados e uma camisa de linho aberta um botão a mais do que o necessário. Ele não estava ali por amor ou apoio moral. Ele estava ali porque esperava sair dali sentado no banco de pele aquecido de um Range Rover, pronto para conduzir até um fim de semana de luxo financiado pelo meu divórcio. Ele olhou para Sofia, perscrutando as mãos dela, à procura das chaves. Quando percebeu que as mãos dela estavam vazias, a transformação na postura dele foi instantânea e fascinante de observar. O sorriso de menino bonito desapareceu. Ele desencostou-se do poste, não para abraçar, mas para criar distância. Eu vi a breve troca de palavras, ou melhor, o monólogo silencioso da rejeição. A Sofia tentou gesticular, apontar para o tribunal, provavelmente a inventar desculpas sobre burocracias e atrasos processuais, tentando manter a fantasia viva por mais algumas horas. Mas o Diogo não era estúpido, ele era um oportunista, e os oportunistas sabem reconhecer o cheiro à derrota. Ele percebeu imediatamente que a fonte tinha secado. O carro não vinha. O dinheiro fácil estava bloqueado. A mulher à frente dele já não era quase divorciada rica que ele andava a namorar, era apenas uma mulher de meia idade com dívidas legais e sem transporte próprio. Ele não discutiu. Não fez uma cena. A crueldade dele foi o silêncio e a indiferença. Ele simplesmente colocou os óculos de sol de volta no rosto, cobrindo qualquer vestígio de humanidade, verificou o relógio e virou-lhe as costas. Viu caminhar em direção à praça de táxis, misturando-se com a multidão de turistas, sem olhar para trás uma única vez. Ele abandonou-a ali mesmo, no passeio público, com a mesma facilidade com que se descarta um bilhete de lotaria que não tem prêmio. A Sofia ficou sozinha. O casal poderoso do Instagram tinha durado exatamente o tempo que durou a ilusão da sua riqueza. Ela olhou para o seu reflexo na vitrina de uma loja fechada ali perto. A imagem que o vidro devolvia não era a da mulher vitoriosa que ela tinha planeado ser naquela manhã. Era a imagem de alguém que tinha apostado tudo num jogo que não sabia jogar, contra um adversário que ela subestimou durante décadas. O fato branco, antes um símbolo de pureza e triunfo, parecia agora apenas uma fantasia despropositada no meio de um dia cinzento. Eu desci as escadas lentamente, passando por ela a uma distância segura. Não parei. Não disse nada. O meu carro, um sedã discreto e fiável da empresa, estava à minha espera, legalmente registrado, segurado e pago. Enquanto eu entrava no meu veículo, olhei pelo retrovisor uma última vez. Ela continuava imóvel, a segurar a mala como se fosse uma âncora, perdida num mar de transeuntes que não faziam ideia de quem ela era, nem se importavam. A mulher que queria o mundo tinha acabado de descobrir que, sem mim, não tinha sequer boleia para casa. O império de aparências que ela construiu tinha ruído, e a poeira estava finalmente a assentar sobre a sua solidão absoluta. O veredito final não chegou com estrondo, nem com outra sessão dramática de tribunal. Chegou 3 meses depois, dentro de um envelope pardo, entregue por um estafeta anônimo numa mesa de café onde a Sofia agora passava as tardes a tentar parecer ocupada. Não houve fogo de artifício, apenas a frieza burocrática de um acordo de liquidação. O documento era simples, brutalmente claro e blindado pela minha equipa jurídica. Ela não ficava com o apartamento de luxo, nem com a casa de férias, e muito menos com qualquer participação na Norte Investimentos. O que ela recebeu foi um pacote de reinício, como o meu advogado lhe chamou sarcasticamente nos bastidores. Uma quantia modesta, suficiente para não passar fome, mas insuficiente para manter o estilo de vida de socialite de Cascais a que se tinha habituado.
E havia uma condição, uma cláusula de ferro escrita em legalês que ela teve de ler 2 vezes para acreditar: o apoio financeiro mensal cessaria imediatamente se ela tentasse contestar, difamar ou sequer mencionar publicamente as operações das minhas empresas. Eu tinha comprado o silêncio dela. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque queria garantir que o nome dela nunca mais apareceria associado ao meu império. Ela assinou. Claro que assinou. A arrogância tinha evaporado no momento em que o Diogo a deixou no passeio. Agora, restava apenas o instinto de sobrevivência. A parte mais satisfatória, no entanto, foi a questão do transporte. No acordo, cedi-lhe a propriedade total de um veículo. Não o SUV, obviamente. Devolvi-lhe o pequeno utilitário com 8 anos que ela usava antes de nos casarmos, aquele que eu tinha guardado numa garagem secundária e que ela costumava chamar de lata de sardinhas sempre que o via. Agora, aquela lata era o único bem que ela possuía em seu nome. Imagina a humilhação dela ao rodar a chave na ignição daquele carro velho, sentindo o motor a tremer, lembrando-se do cheiro a couro novo e do ar-condicionado silencioso do Range Rover que ela julgava ser seu por direito divino. A queda social foi ainda mais rápida do que a financeira. Lisboa é uma cidade pequena, e os círculos sociais de elite são implacáveis com quem perde o estatuto. A Sofia tentou manter a fachada. Publicou uma fotografia antiga, de há 3 anos, onde aparecia sorridente ao lado do meu SUV, com uma legenda vaga sobre novos começos e resiliência. Foi uma tentativa patética de reescrever a narrativa, de fingir que tinha saído do casamento por cima. Mas o silêncio digital foi ensurdecedor. As amigas do clube de tênis, aquelas que comentavam linda e poderosa em todas as fotos, desapareceram. Não houve gostos, não houve comentários de apoio. Elas sabiam. Toda a gente sabia. Os rumores sobre a derrota humilhante em tribunal tinham circulado mais depressa que o vento no guincho. Ela tornou-se radioativa. Ninguém queria ser visto com a mulher que tentou dar o golpe do baú e falhou espetacularmente, acabando num T1 alugado nos subúrbios da linha de Sintra. O telemóvel dela, que antes vibrava incessantemente com convites para jantares e galas, agora servia apenas para receber notificações de faturas atrasadas. Recentemente, num evento de networking num hotel na Avenida da Liberdade, um conhecido da área da comunicação social aproximou-se de mim junto ao bar. Com um tom conspiratório, contou-me que a Sofia tinha tentado vender a história exclusiva do nosso divórcio a uma revista cor-de-rosa. Ela queria pintar-me como o vilão que escondia fortunas em paraísos fiscais. Eu nem sequer pestanejei. Limitei-me a bebericar o meu vinho enquanto ele contava o desfecho. A equipa legal da revista investigou a Norte Investimentos, viu a estrutura impecável, as auditorias limpas e a total legalidade das minhas operações, e recusou a história. Disseram-lhe que não havia escândalo, apenas uma má gestão de expectativas por parte dela. Até na tentativa de vingança ela foi incompetente, derrotada pela mesma burocracia que ela sempre desprezou. Naquela noite, ao sair do evento, não fui diretamente para casa. Conduzi o SUV, o tal que ela cobiçava, até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Era o local favorito dela para tirar selfies ao pôr do sol, o sítio onde ela gostava de ir para manifestar abundância, como dizia. Estacionei o carro virado para o mar, desliguei o motor e fiquei ali, no silêncio absoluto, a ouvir apenas o vento e as ondas abaterem nas falésias lá embaixo. Tirei o telemóvel e fiz algo que raramente faço. Tirei uma fotografia. Não do meu rosto, mas da vista a partir do lugar do condutor, o volante de pele com o logótipo da marca, o painel de instrumentos iluminado e, ao fundo, o mar escuro e infinito. Publiquei a foto nas minhas histórias, sem legenda, sem hashtags, sem música dramática. Apenas a imagem crua da realidade. Eu sabia que ela ainda me seguia através de uma conta falsa, o algoritmo encarrega-se sempre de mostrar o que nos magoa. E eu sabia que, naquele momento, algures no seu pequeno apartamento mal isolado, ela estava a olhar para aquele ecrã. Pela primeira vez, ela compreendeu a verdadeira dimensão do que aconteceu. Eu não lhe tirei o carro. Eu não lhe roubei a vida. Ela simplesmente nunca foi dona de nada daquilo. Ela viveu de empréstimo, uma turista na minha existência,
convencida de que a sua presença era o bilhete de entrada. Ela construiu a sua identidade sobre a ilusão de que podia controlar-me através da culpa e da manipulação social. Mas a realidade não se dobra a legendas de Instagram nem a ameaças vazias. O verdadeiro poder é silencioso. É a capacidade de prever o movimento do adversário 5 jogadas antes, de construir estruturas que resistem a tempestades emocionais e de ter a paciência de esperar que a verdade venha ao de cima. Fechei a janela do carro, bloqueando o frio da noite. Liguei o motor, senti a vibração suave da máquina que era, legal e inequivocamente, 100% minha, e fiz minha estrada de regresso a casa. Não senti raiva, nem tristeza, nem sequer aquela satisfação mesquinha de vitória. Senti apenas uma paz profunda. Aquele capítulo estava fechado, arquivado e arrumado numa prateleira empoeirada do passado. A Sofia ficou para trás, não porque eu a empurrei, mas porque ela nunca teve combustível próprio para acompanhar a viagem. E enquanto eu acelerava pela autoestrada deserta, percebi que a melhor vingança não é destruir o outro. É continuar a conduzir em frente, em silêncio, deixando-os a ver as luzes traseiras a desaparecerem na escuridão, sentados no passeio da vida que eles próprios escolheram destruir.